18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando pra você, só pra você, em mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia, obrigada. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. E é claro, contando sempre com a sua participação. Participe conosco de mais uma edição do programa 18 horas. Acione aí o 994887592 e participe. É importantíssima a sua participação. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Olha aí, anote aí 994887592. Participe conosco. Mix. 18 horas de hoje com os destaques do dia. As graves denúncias sobre a organização social que vai assumir a gestão de 2 hospitais do governo do Amazonas. Em Lábrea, médicos estão em greve por falta de pagamento do governo do Amazonas. Encontro do presidente Lula com o prefeito Davi Almeida garante 495 milhões de reais para obras em Manaus. E no mesmo encontro, o presidente Lula defendeu a reconstrução da BR-319. Legal, agora são 6 horas e 2 minutos. Você no melhor mix do Brasil, começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 12 de novembro de 2024 e você vai conferir os destaques do dia, hein? Os destaques de hoje aqui no melhor mix do Brasil no ar. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E olha só, hein? A organização social que o governo do Amazonas escolheu para assumir a gestão do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e do Instituto da Mulher Dona Lindu, a Agir, Associação lá de Goiânia de Integração e Reabilitação, já chega carregada de suspeitas e polêmicas, Karine. Carlão, escuta, as pesada. denúncias são graves, tá? Acusações de desvio de recursos do SUS, favorecimento e falta de transparência na gestão de contratos fazem parte aí desse histórico da entidade. E não para por aí, viu? Em Goiás, a organização social Agir já enfrentou várias denúncias e investigações levantando dúvidas sobre a atuação na área da saúde. Olha, o que se tem de informação é que a Agir teria até mudado de nome para mascarar esse histórico problemático e conseguir novos contratos. Essa denúncia é reforçada pelo deputado estadual Wilker Barreto, que aponta a contratação da Agir pelo governo do Amazonas como uma medida arriscada, especialmente com um contrato que pode ultrapassar aí a marca de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, Carlão? 2 bilhões de reais. E a preocupação é que o modelo de gestão por organizações sociais, que já teve diversos problemas no estado, volte a levantar questões sérias. Em contratos anteriores, faltaram fiscalização e transparência. E as investigações sobre o uso do dinheiro público não avançaram como deveriam. Agora, a população teme que a história se repita, com novos contratos de valores altíssimos e poucas garantias de um serviço de qualidade. Olha, Karine, ouvintes, afinal, quem paga o preço por qualquer falha no sistema de saúde somos nós, né? Somos aí, nós que estamos na ponta, a população do Amazonas, que já sofre aí com a falta de medicamentos, filas intermináveis e estruturas precárias. Agora nós vamos conferir mais detalhes dessa contratação suspeitíssima com a repórter Odineia Araújo. A pressa do governo do estado para escolher a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, Agir, para comandar o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu inclui publicação no Diário Oficial do Estado. O martelo foi batido em favor da Organização Social de Goiás, sem nenhuma audiência pública ou discussão com a Casa Legislativa do Amazonas. Só que no histórico da OS, que vai receber 2 bilhões de reais do
estado para gerir as 2 unidades de saúde, há um acúmulo de denúncias, inclusive de desvio de dinheiro do SUS, o Sistema Único de Saúde. O deputado Wilker Barreto denunciou que quando comandou unidades de saúde em Goiás, a Agir foi alvo de várias denúncias e controvérsias. Dentre os principais casos, destaca-se, segundo o parlamentar, um fato ocorrido em setembro de 2023. Nesse ano, uma ex-funcionária do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação revelou um esquema de desvio de recursos do SUS por meio da emissão de notas fiscais falsas. Segundo a denunciante, a diretoria da Agir orientava a inserção de números fictícios de notas fiscais para obter pagamentos indevidos do Ministério da Saúde. O Wilker Barreto disse ainda que a Agir antes tinha outro nome, mas mudou de razão social antes de ser contratada pelo governo do Amazonas. Essa Agir, que o nome é Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, que é de Goiás, tinha um antigo nome, Associação Goiana de Integralização e Reabilitação. No nome da nova não tem nada, mas no nome anterior, olha aqui a surpresa, gente. Ex-servidora denuncia esquema de organização Agir no governo Caiado para desvio de dinheiro do SUS. OS é investigada por suposta coação contra médicos. E aí, Ministério Público de Goiás suspeita que OS, que administra o Hospital de Goiânia, recebeu 51 milhões em repasses ilegais. Durante a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, o Wilker Barreto pediu a suspensão da Agir no comando do 28 de agosto, mas foi voto vencido. E eu pergunto, é para isso aqui que nós vamos passar um contrato de 2 bilhões de reais? Eu estou tentando, gente, uma audiência com o Comitê de Saúde do Ministério Público. Já estou pedindo também uma audiência com o Tribunal de Contas, porque, na minha opinião, isso está cheirando mal. A Agir também é denunciada por perseguições e assédio a pacientes e profissionais. Familiares de pacientes de Goiás denunciaram que, após reivindicarem melhor atendimento, sofreram retaliações, incluindo a perda de serviços essenciais e demissão de profissionais que se recusavam a dar alta prematura aos pacientes. A organização social também foi acusada de não adotar a transparência em sua gestão. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, infelizmente a crise na saúde pública do Amazonas não dá trégua e não para por aí não. Olha só, agora médicos em Lábrea, lá no interior do estado, estão parando por falta de pagamento. A situação é grave porque esses profissionais estão sem receber desde o mês de setembro e com isso o atendimento fica, é claro, comprometido, deixando quem? A população vulnerável, né, Karine? Carlão, imagina você trabalhar e não receber no fim do mês. Como é que fica as contas? Como é que ficam as contas? Como, né? Como é que fica a luz, aluguel, param, né? alimentação, escola do filho, enfim, esse cenário é só mais um reflexo do que a gente vê na saúde pública do estado do Amazonas, isso tanto no interior quanto na capital, onde os atrasos de salário e condições de trabalho precárias parecem ser a regra atualmente. Em locais afastados como Lábrea, isso pesa ainda mais, claro, porque é a população quem paga o preço pela falta de investimento e gestão eficiente. Vamos agora conferir mais detalhes a respeito dessa história com a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Você estava me falando, enquanto que eu estava passando a matéria da Odneia Araújo, que trata-se de uma organização social também que administra o hospital lá em Lábrea, não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karine. A gente estava falando, o nome, né, da SOS é Empresa Positiva. Ela que é responsável pela gerência aí do hospital regional lá do município de Lábrea, onde os médicos
médicos acabaram, iniciando uma paralisação nessa terça-feira em protesto por conta do atraso nos pagamentos. Como você disse, Karine, os médicos eles não recebem os seus salários há pelo menos 3 meses. E quem somos nós para questionarmos, essa paralisação por parte desses profissionais? Lógico, claro. Porque é muito difícil realmente você trabalhar todos os dias. Imagina, no fim do mês você tem várias contas para pagar, Sim. você tem as suas obrigações a serem cumpridas e no final das contas você não pode cumprir porque você não recebeu. E no mínimo botar a comida na mesa. Pois é, exatamente, é bastante complicado. E aí durante essa paralisação, eles divulgaram um comunicado logo nas primeiras horas da manhã de hoje, informando toda a população lá do município. E aí é claro, se instaurou uma situação de caos. Você imagina uma cidade onde existe um único hospital, onde a gente sabe, se o atendimento aqui na nossa capital já é difícil, as pessoas já têm dificuldade para ter acesso, infelizmente nos municípios, nas cidades do interior aqui do Amazonas, essa situação é ainda mais complicada. Mas aí durante a paralisação, eles soltaram um comunicado dizendo o seguinte, que os atendimentos de urgência e emergência seriam mantidos, e que os pacientes classificados como ficha amarela, laranja e vermelha continuariam recebendo atendimentos assim, como os pacientes que já estavam hospitalizados no hospital regional, os atendimentos obstétricos, tipo as mulheres parturientes, que eles dariam gestantes que eles dariam seguimento àqueles acompanhamentos e atendimentos, assim também como os acompanhamentos de remoções aéreas por parte das unidades de terapia intensiva que estavam programados para virem para Manaus nesta terça-feira. Então, esses atendimentos e os atendimentos cirúrgicos de emergência, eles todos continuaram normalmente, durante essa paralisação. Só que o que acontece? A gente entrou em contato por meio da Secretaria de Estado de Saúde para a gente tentar entender, se de fato essa paralisação aconteceu lá no município de Lábrea. E eles informaram pra gente o seguinte, Carlão e Karime, por meio de nota, que a empresa positiva que administra esse hospital, ela foi notificada, E aí eles estão acompanhando toda essa situação, mas que eles ainda não tinham tido um posicionamento formal por parte da empresa. Mas aí o que os médicos disseram, Que a direção do Hospital Regional lá de Lábrea e da Secretaria Municipal já tinham sido notificadas sobre essa paralisação e eles exigiram a elaboração de um plano de contingência durante o período de suspensão dos atendimentos. Afinal de contas, o município de Lábrea tem uma grande demanda e eles estavam cobrando tudo isso aí por parte dos servidores da saúde, mas não dá para trabalhar sem receber. Mas o plano de contingência eles mesmos falaram, o que continua sendo atendida. E falaram das parturientes, das pessoas que iam fazer cirurgias, enfim, esse trabalho mais emergencial, digamos assim, segue da pulseira laranja, vermelha e amarela. Então, esse plano está apresentado. Mas foi eles que elaboraram, mas o que eles querem? Que a prefeitura, que o município de Lábrea traga para eles uma resposta diante dos planos que eles já montaram. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, a gente conversou com o líder do movimento Todos pela Saúde, Tennyson Vilar, e ele trouxe pra gente, Karime, que infelizmente essa não é uma realidade somente lá do município de Lábrea. Inclusive, aqui na nossa capital, os profissionais da saúde continuam aí com os seus pagamentos atrasados. Vamos conferir. Os nossos colegas no Hospital de Lábrea, os médicos, estão sem receber. Provavelmente, enfermeiros, técnicos e outros profissionais também estão, assim como estão alguns do Melhor em Casa aqui na capital amazonense, e nós não podemos nos calar diante de mais um Natal e Ano Novo, onde pode padecer população e trabalhadores mais um final de ano sem atendimento, porque profissional não vai trabalhar Natal e Ano Novo sem receber. 18 horas.
Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do Denis Ovilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. Realmente é difícil, né? A gente está chegando, inclusive, numa época, né? As festividades já estão batendo na porta e se esses profissionais, né, não tiverem aí os seus pagamentos regularizados, eles realmente prometem paralisar as atividades. Inclusive, para a próxima terça-feira, eles estão programando fazer aí um protesto na frente da sede do governo, realmente para chamar a atenção das nossas autoridades diante desse caso, desse assunto. Mas só para eu encerrar aqui, Karime e Carlão, antes de devolver para vocês, esse caso lá no município de Lábrea não é isolado somente para os servidores da saúde. No último dia 1º de novembro, vários profissionais, prestadores de serviço, invadiram a prefeitura de Lábrea. Inclusive, a gente tem as imagens para quem nos acompanha por meio das redes sociais, para a gente mostrar o que aconteceu por lá. No dia 1º de novembro, a gente tem essas imagens, produção, pra gente soltar? Pronto. É uma verdadeira confusão, né? O que aconteceu. 18 horas. Uma verdadeira confusão o que aconteceu por lá. Esses prestadores de serviços, eles invadiram a prefeitura de Lábrea para cobrar, né, do prefeito do município, do prefeito Jean Barros, os seus salários, porque eles também estão com os seus salários atrasados. Não é uma situação única exclusivamente da saúde. Os servidores de todas as pastas. Um está cobrando a prefeitura e no caso dos médicos é o governo do estado. O estado, exatamente. Sim. Realmente uma crise instaurada no município. É isso, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes, 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o programa Habitacional Amazonas Meu Lar vai realizar um feirão habitacional para quem sonha em ter aí a casa própria, com ofertas voltadas principalmente a famílias de baixa renda. O feirão começa neste sábado e vai até domingo, dia 18, é lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui em Manaus, Karime. Carlão, vão ser 2 dias de condições facilitadas de crédito para compra de imóveis, especialmente para aqueles que se enquadram nos requisitos do programa. E para participar é preciso levar alguns documentos essenciais, como RG, CPF, comprovante de residência, certidão de estado civil e, para quem for autônomo, comprovante de renda. Karime, esses documentos aí são necessários para que os atendentes possam orientar sobre as melhores condições de financiamento que estão sendo oferecidas em parceria, inclusive, com instituições financeiras, garantindo aí taxas mais acessíveis e prazos que cabem no bolso. Olha aí, Karime? que maravilha, hein, Carlão? Bom, e além de tirar dúvidas sobre o processo de financiamento, o feirão também oferece orientação sobre direitos e benefícios habitacionais. Com essa iniciativa, o governo do Amazonas espera facilitar o acesso à moradia digna para milhares de pessoas. Mix. Olha a violência, hein? A violência nas ruas de Manaus segue assustadora. Na última quinta-feira, um vídeo de câmera de segurança registrou uma cena de terror no bairro Parque 10. Um assaltante num carro interceptaram uma moto com 2 mulheres e um jovem, derrubando-os no chão. Derrubou todo mundo no chão, Carlão. Foi uma cena terrível. E em seguida, um dos criminosos ainda molestou uma das vítimas antes de roubar os celulares. O principal suspeito é o mesmo que recentemente assaltou uma loja de celulares. Na ocasião, ele também teria abusado de uma funcionária. O repórter André Meirelles traz mais detalhes a respeito dessa investigação e como a população pode ajudar a polícia a localizar esses criminosos. Boa noite, André. Então, esse caso é um dos assuntos mais comentados, inclusive nas redes sociais, pelas imagens. E eles estavam de cara limpa, né? Exato, sem máscara, sem nada, né? Sem medo de nada. Sou eu. É a certeza da impunidade. Sou eu mesmo. Inclusive, a gente tem esse vídeo aí que tá circulando nas redes sociais, que quem nos acompanha pelo YouTube pode ver agora nesse momento. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, também no YouTube. E olha só o vídeo aí nesse momento para quem nos acompanha. Mostra o exato momento que o trio chega ali, atropela a família que tá nessa moto aí. Chega ali, olha só, agride as mulheres. Ele não agride nenhum homem, ele agride as mulheres, rouba, tem que roubar
roubar e fogem. Então é muito importante essa cena aí, porque é uma das cenas que se repetem diariamente aqui em Manaus, no Amazonas, justamente pela falta de efetivo e de segurança pública. Essa fala é do Coronel Amadeu Soares, que traz agora um resumo dessa triste situação de falta de segurança que a população sofre aqui na capital amazonense, também no estado do Amazonas. Vamos acompanhar a fala dele. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mix. André, o número grande de assalto é porque os bandidos estão se sentindo à vontade. E estão se sentindo à vontade porque não tem policiamento extensivo na rua. Então, isso precisa ser corrigido. Um dos motivos aí que está se vendo agora é a falta de pagamento das locadoras. O governo não está pagando as locadoras de viatura. Então, precisa, além de pagar as locadoras, precisa chamar efetivo novo dos concursos, colocar na academia, dar treinamento, que é para colocar de novo a polícia na rua. Solução mais rápida é polícia na rua. 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes. Solução mais rápida, polícia na rua, que é isso que a população cobra. Essa é a fala aí do Amadeu Soares, né, especialista em segurança pública. A gente está falando aqui, para quem está chegando agora, de uma situação que aconteceu, um assalto que aconteceu aqui na capital amazonense, onde 3 criminosos estão em um carro, atropelam ali uma família que está numa motocicleta, agridem, os criminosos agridem as mulheres que estão ali no local, roubam e vão embora, né? E a gente está falando também que um desses criminosos aí que faz essa situação, ele tá solto, né? Tava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, rompeu a tornozeleira eletrônica, inclusive, né? Ele já cometeu vários crimes e ele está solto mais uma vez, está sendo procurado de novo pela Polícia Civil. E de novo porque ele já foi preso várias vezes, cometeu vários crimes. Um desses crimes é quando ele participou ali de um assalto em uma loja de eletrônicos ali no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus, né? Então, a gente vai ouvir agora, na verdade, a fala do titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, que é o delegado Rafael Alemã, que ele fala sobre a procura desse criminoso, que é um do que participa aqui desse trio de crimes, e que ele está sendo procurado aí não só por esse crime que ele cometeu ontem, mas por outros aí. Então é uma situação que a gente vê, né, Karime, Carlão, cada vez mais comum, criminoso, né, esse criminoso está sendo procurado de novo. Foi preso e a justiça solta. Vamos acompanhar. No dia 7, né, quando ocorreu o fato criminoso, nós fomos procurados aqui pelas vítimas, pelo proprietário do estabelecimento comercial aqui no Parque 10. E foram analisadas as imagens, e lá constatou-se que uma dupla ingressou no estabelecimento comercial e efetuou a subtração de alguns aparelhos eletrônicos. Diante dessas informações, com as imagens que nos foi repassada, a gente conseguiu identificar um dos autores, que é o Daniel Benjamin Mamed. Foram solicitadas algumas medidas cautelares em face do mesmo. O Daniel encontra-se foragido no momento. Principalmente ele rompeu uma tornozeleira eletrônica, ele já respondia por outros crimes. Ontem nós fomos surpreendidos também com outras imagens de um outro crime também ocorrido no dia 7, mas agora no Parque das Laranjeiras, onde o Daniel, com mais 3 pessoas, eles efetuam o aborramento de uma motocicleta com 3 ocupantes para efetuar a subtração também de alguns aparelhos eletrônicos. E será instaurado mais um inquérito policial contra ele e contra as outras pessoas que estavam praticando esses crimes. Qualquer informação pode repassar para o nosso disco de denúncia aqui, que foi disponibilizado pela assessoria de imprensa, pelo canal 181 ou também pelo 90 da Polícia Militar. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão, como o delegado, né, que a gente ouviu agora, Rafael Alemã, que é titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, disse aí que qualquer informação sobre o Daniel Benjamin Mamed Oliveira dos Santos, de 23 anos, podem aí ligar para o 181. A identidade do informante será mantida em sigilo. Karime, Carlão, tem uma informação aqui rápida que a gente vai falar sobre uma operação da Polícia Federal que aconteceu hoje na capital amazonense, um mandado de busca e apreensão na Operação Perigo Máximo. As buscas foram feitas em uma casa e em um estabelecimento comercial, ambos aqui em Manaus, e segundo informações da Polícia Federal, o objetivo é colher elementos de investigação de crimes de abuso sexual infantil e também de armazenamento e produção de mídias contendo cenas de pornografia infantil. Essa investigação começou também a partir de uma análise de compartilhamentos de imagem de pornografia infantil identificados pelo sistema de crimes cibernéticos da Polícia Federal, né, e foram encontrados ali objetos que acabaram reforçando aí a
suspeita de que o alvo é o autor dos crimes investigados. E aí, se ele for condenado, o investigado pode ter pena de até 27 anos de prisão. A Polícia Federal, ela tem um parâmetro ali, também na internet, tem todo um equipamento para identificar cada pesquisa que é feita com menores de idade, para identificar, e quem estiver fazendo isso pode ser enquadrado, pode ser identificado e preso e condenado, Karime, Carlão. Muito obrigada e ótimo trabalho da polícia. Muito obrigada, André. É o que a gente sempre fala, né? Toda a honra, né? Todo o nosso reconhecimento ao trabalho dos agentes que ficam nas ruas, né? O Carlão, colocando a própria vida, colocando a própria vida em risco para assegurar, para trabalhar a segurança da população. Agora, sem equipamento, sem carro, sem estrutura, não tem o que fazer. Carlão, chegou uma mensagem na live do YouTube, do Marvin Tavares, exatamente sobre esse assunto de segurança. Ele falou o seguinte: não adianta o Amazonas ter bilhões em dinheiro se o que nos mata é a corrupção. Dinheiro público é do povo amazonense. Vamos ficar de olho e cobrar, tá? É a participação pelo YouTube do Marvin Tavares. Valeu, Marvin Tavares. Participe também, 994887592. Deixa aí pra nós a sua opinião. 6h25. Mix. Olha só, a discussão sobre a regulamentação das apostas esportivas, a famosa ou as famosas bets, pegou fogo lá no Congresso Nacional e o senador Omar Aziz está no centro desse debate. Ele defende a regulamentação do setor, argumentando que é uma forma de garantir que parte do dinheiro que sai do Brasil em lucros dessas plataformas volte para o país, ajudando a financiar saúde, educação e programas sociais. Então, Carlão, o senador Omar alerta que sem uma regulamentação clara, o Brasil está perdendo bilhões em arrecadação. E além da arrecadação, o senador também destacou a necessidade de proteger a sociedade dos impactos do vício em apostas. Omar Aziz aponta ainda, o senador, que jovens e famílias de baixa renda são os mais afetados e que é essencial, sim, incluir mecanismos de prevenção e também apoio no projeto de regulamentação. Segundo o senador, é fundamental que, junto com os impostos, venham campanhas de conscientização e assistência para quem sofre aí com o vício nos jogos, né? Pois é, essa vício, questão, né, é um assunto muito difícil, complexo, é um vício, tem que ser tratado como tal, porque mexe com a química do organismo. Tem todo um processo. Exatamente, né? Não é uma questão simples. A oposição à regulamentação vem de todos os lados, desde líderes religiosos até políticos que questionam a eficácia do uso desses recursos nas áreas prometidas. Mas o senador Omar Aziz permanece firme, afirmando que o Brasil precisa de um marco regulatório para as apostas, que realmente traga benefícios para a sociedade e evite aí o envio de lucros para o exterior sem nenhum retorno para os brasileiros. E a pressão é grande, Karime, ouvintes, mas o senador Omar, ele está aí empenhado em construir um texto que equilibre a arrecadação com a responsabilidade social, destacando que uma regulamentação eficaz é uma oportunidade aí para o país avançar economicamente e proteger aí as pessoas que são mais vulneráveis. 18 horas. Agora em Manaus, 6h27. Vamos falar sobre os bastidores da política local, Carlão. Cíntia Blink na área, com ela mesmo que a gente conversa. Boa noite, Blink. Então, teve um encontro muito interessante. O prefeito Davi Almeida com o presidente Lula. O prefeito conseguiu a liberação de 495 milhões de reais em recursos para obras aqui em Manaus. E parece que nesse encontro o presidente Lula também chegou a falar da nossa tão sonhada BR-319. Sonhada, né? Mas parece que o presidente também falou a respeito da rodovia BR-319. É isso, Blink? Conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Exatamente, a gente ficou sabendo por conta do deputado Saulo Viana, que também estava nesse encontro. Aliás, foi uma comitiva do Amazonas, né? Nós tínhamos ali os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, deputado Saulo Viana, prefeito Davi Almeida, como você citou. E Saulo saiu de lá com o celular na mão, dizendo pra gente que o Lula mesmo falou que vai liberar aí o trecho do meio. O que ele está falando? Sobre o licenciamento ambiental.
E a gente está falando daqueles 400 quilômetros do trecho do meio que liga Manaus a Porto Velho, e a obra deve começar em 2025, também conhecido como ano que vem. O Saulo fofocou pra gente que Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente e todo mundo sabe, contrária completamente ao asfaltamento do trecho do meio, por conta de todo o argumento sobre o impacto ambiental disso, mas ele disse que, de acordo com o presidente, Marina está reconsiderando essa história. Então, quer dizer, há um apontamento para que a BR-319 saia de fato. Na verdade, o grande problema dela é só esse trecho do meio aí, esses 400 quilômetros, que parece tão curto, né, falando de uma BR, mas que é o que causa todo esse impacto e que a gente tenta lutar para que ele seja assim asfaltado e que vai fazer muita diferença. Mas o presidente falou de muito mais coisa, viu? Essa eu acho que é o principal assunto, foi colocado assim pelo deputado. Aliás, a gente podia ouvir o deputado, né? A principal notícia foi que o presidente nos confirmou de que a BR-319 finalmente será recapeada novamente. A obra da BR-319 finalmente vai sair do papel. Inclusive, o presidente disse que a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que era contrária, ela hoje já começa a se manifestar favorável. E isso é uma grande notícia para o povo do estado do Amazonas. 18 horas. Então é isso, a gente ouviu o deputado Saulo Viana falando sobre a fala aí do presidente Lula. Mas Lula falou de muitas outras promessas. Lula está totalmente em campanha e quer conquistar o Amazonas, em específico Manaus, né? Ele falou também sobre o licenciamento ambiental da faixa equatorial. O que é isso? Mexe com o Amazonas por quê? É uma promessa que fala sobre o licenciamento para prospecção de petróleo na costa do Amapá. E o que o Amazonas tem com isso? Tem porque dá uma nova oportunidade para a Zona Franca de Manaus fornecer equipamento e tecnologia para que isso aconteça lá no Amapá. Então, indiretamente, mexe com o Amazonas, sim. Sobre Manaus, Lula falou sobre priorizar obras de infraestrutura para construção e ampliação de avenida, viaduto, túneis, melhoria do trânsito da capital, enfim. Isso é para onde vão os 495 milhões aí que o prefeito Davi Almeida conseguiu com a União, né, com o poder da esfera federal. E também a regularização de uma comunidade no Coliseu, que vai conseguir 3.000 terrenos, conseguir a garantia jurídica de 3.000 terrenos. A gente está falando aí de muitas famílias que vão ser beneficiadas. Nesse encontro também, Omar Aziz contou pra gente, o senador, que São Gabriel da Cachoeira vai ser beneficiada porque há um plano para resolver a questão da água potável por lá de forma definitiva, porque é um problema em São Gabriel da Cachoeira. Também falando do município de São Gabriel da Cachoeira, Lula falou sobre um hospital que hoje é administrado pela Força Militar e que precisa de reforma. A última reforma que aconteceu, de acordo com o senador Omar Aziz, foi quando o governador Eduardo Braga estava à frente do Amazonas. Então, tem um tempo e é necessário fazer essa reforma e, de acordo com o presidente Lula, essa reforma aí vai ter o apoio do governo federal. Acho que já falei bastante sobre como foi a reunião, mas a gente pode falar também do pano de fundo político desse encontro todo com tantas figuras que estavam presentes aí nessa comitiva do Amazonas lá em Brasília com o presidente Lula. Beleza, Blink, olha só, o assunto do momento, ele continua sendo aí a proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho, né? O que está sendo chamado aí do fim do regime 6x1, que consiste em 6 dias trabalhados e 1 de folga. Temos alguma novidade sobre esse assunto aí, que é a polêmica do dia, ou da semana? Temos sim. E não só nossa, né? Mas o Brasil inteiro está discutindo a escala 6x1. Até quem não é CLT, mas no fim isso envolve a sociedade toda, então merece ser discutido sim. Nós temos a bancada do Amazonas para olhar, para saber como que eles estão votando. Não é exatamente votando agora, porque agora a gente está falando de uma assinatura para que a PEC
seja discutida lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, para que esse assunto seja colocado em pauta, para que seja discutido, para que se chegue a uma decisão sobre, e agora fica 5-2, fica 4-3, enfim, vamos discutir isso. É isso que está em xeque agora, e não necessariamente a votação desse assunto, mas só colocar ele em pauta ou não. Então, quem assina diz, vamos discutir isso, e quem não assina é contra discutir esse assunto. Nós temos agora a assinatura de Saulo Viana, que ontem a gente já falou sobre isso. Nós temos a assinatura também de Fausto Júnior, que retorna aí à Câmara dos Deputados. Ele tinha como suplente Paulderney Avelino, mas semana passada ou retrasada, não quero falhar aqui, mas enfim, não tenho essa memória tão correta. Mas ele retorna à Câmara e retira Paulderney, né? Retorna ao lugar que é dele e chega assinando aí a essa PEC. E outro nome é a Mamandel. A Mamandel que levou essa discussão para a internet, levou esse assunto para o Twitter, para o Instagram. As pessoas se manifestaram fortemente, com muita veemência, foram lá e fizeram críticas e tudo mais, porque inicialmente ele falou que não era interessante assinar, porque economicamente não era interessante, podia afetar a economia do Brasil e tudo mais. Ele sofreu muitas críticas e decidiu assinar, sim. Então temos aí 3 assinaturas do Amazonas. Ao todo, precisa de um pouco mais que isso, precisa que 171 deputados dos 513 assine para que essa história chegue a ser discutida. Provavelmente essa discussão só vai acontecer ano que vem, né, Blink? Agora, sobre esse mesmo assunto, a Associação Comercial aqui do Amazonas também alertou para as consequências da redução da jornada de trabalho, não é isso? Sim, a associação ela falou dos riscos para o próprio trabalhador. De acordo com ela, isso vai levar a demissões. Ela alerta, né, para possíveis demissões, principalmente em setores que precisam de grande mão de obra. Falou realmente do prejuízo que isso pode acarretar e que essa medida, apesar de ser vista para promover o bem-estar do trabalhador, de ter esse tipo de argumento, né, falando de mais tempo do trabalhador com a família e tudo mais, e de saúde mental, mas ao mesmo tempo não estão vendo o quanto isso pode prejudicar o trabalhador. A gente está falando da Associação Comercial do Amazonas, naturalmente ela vai ser contrária a esse tipo de iniciativa, mas para que essa discussão aconteça, é interessante que a discussão entre em pauta. Então agora a gente não está votando nada, a gente está definindo se vai poder falar desse assunto ou não. Brinca, olha só, com relação aí à questão do presidente da Associação dos Municípios, que tem 2 anos de mandato, parece que vai mudar essa situação, Blink, é isso? Eles vão votar ainda, certo. Mas o que acontece hoje é que quem vai votar o próximo presidente são os prefeitos de agora. Nem todos foram reeleitos, então tem prefeitos que não vão fazer parte da associação a partir do ano seguinte, mas que votam. Eles querem mudar para que essa legislatura seja de 4 anos, não mais 2. Dessa forma, a votação acontece depois que vão tomar posse. Então, quem toma posse pela primeira vez, não está na reeleição, toma posse, pode votar, mas não pode se candidatar. E quem pode se candidatar é quem já é mais experiente dentro da associação, ou seja, vem de uma reeleição e passa a ser 4 anos. Tudo isso ainda está sendo discutido, né? Ainda vai ser votado, mas é a proposta que está acontecendo dentro da Associação Amazonense dos Municípios. É uma mudança que pode render aí um impacto forte para a associação, pode beneficiar uns nomes e outros não. Então a gente tem que ver como é que eles vão discutir. A gente vai acompanhando isso e trazendo para você. Agora, Blink, uma outra discussão gira em torno da expulsão do deputado Sinésio Campos do PT do Amazonas, é isso? Estranho. Exatamente. Lembra daquela época em que falamos dele por conta de uma operação da Polícia Federal que pegou um parlamentar e uma assessora com 20 mil viajando para o interior? Foi durante a eleição desse ano mesmo. Acho que está bem presente na memória do nosso ouvinte. Por conta disso, se discutiu um afastamento do Sinésio
E agora esse assunto volta, esse assunto de afastar o Sinésio retorna, porque não foi pontualmente esse caso, acho que isso foi a gota d'água, mas Sinésio Campos já estava na mira de algumas pessoas dentro do PT por conta do comportamento dele. O PT tem tradicionalmente uma posição de oposição e Sinésio é super da situação, não importa que situação seja, e ele não tem feito um trabalho exatamente para orgulhar o partido, apesar de ser o presidente do partido e de estar na comitiva que foi hoje lá ver o Lula, talvez até por isso, para ter uma conversa mais próxima ali com o Lula e dizer, não precisa, essa medida é muito drástica, mas a gente não sabe porque esse bastidor não chegou pra gente, né? Que conversa Sinésio teve com o Lula, mas certamente se tivesse a minha cabeça posta e eu tenho a oportunidade de falar diretamente com o presidente, eu não perderia essa oportunidade. Duvido que Sinésio também não tenha pensado nisso. Mas de qualquer forma a gente vai ficar de olho. A gente também sabe que o PT no Amazonas, ele é mega dividido, né? Tem vários PTs dentro do PT e uma parte desse PT pode apoiar Sinésio. Acho que ele tem que fazer um trabalho aí de um trânsito interno e com o Lula mesmo. Acho que o dever de casa ele está tentando fazer para recuperar, mas Sinésio não está numa posição exatamente confortável agora. Beleza. Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, Blink. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, volto com mais informação para você amanhã. Valeu. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Continue aí 100,7. Olha só, daqui a pouquinho você confere que começou hoje a Operação Natal Mais Seguro para garantir a segurança durante as compras de fim de ano. Mix. Agora conferindo previsão do tempo, amanhã, quarta-feira. Previsão, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e chuvas passageiras. À noite, muitas nuvens, mas o tempo fica firme. A mínima prevista de 26 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 77%. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 90%. Mix. Olha o nosso Rio Negro, hein? Nosso Rio Negro, ele acelerou sua subida e registrou um aumento de 14 centímetros nas últimas 24 horas, elevando o nível das águas no Porto de Manaus agora para 12 metros e 67 centímetros, Karine. Então, Carlão, o Rio realmente engatou um ritmo de cheia. Nos últimos 5 dias, subiu 48 centímetros, mostrando que a recuperação está acontecendo rápido, né? Enquanto o Solimões, Karine, ouvintes, apresenta aí sinais de vazante em Tabatinga, em Tefé e outras cidades do Médio Solimões, a situação é oposta, com uma cheia que já começa a preocupar, inclusive. Só em Tefé o nível do rio subiu mais de 3 metros em relação ao mesmo período do ano passado. E isso traz aí um impacto direto para a população e a infraestrutura da região, né? Sem dúvida, Carlão, esse aumento repentino no nível das águas acende o alerta entre as autoridades que monitoram de perto a situação para prevenir problemas nas comunidades ribeirinhas. A instabilidade dos Solimões tem mudado o dia a dia das cidades ribeirinhas, dificultando o transporte e, é claro, afetando o comércio local. Olha só, essa oscilação aí nas águas já traz consequências para um ritmo da economia, principalmente nas cidades que dependem aí do transporte fluvial. Com a logística afetada, é claro que as vias de acesso comprometidas, a vida das pessoas aí se torna um verdadeiro desafio, cara. E agora o foco é no monitoramento constante e, é claro, nas ações preventivas para evitar que o impacto da cheia se agrave ainda mais. Mix. 6h42, as forças de segurança pública do Amazonas iniciaram hoje a Operação Natal Mais Seguro 2024 para garantir a segurança da população durante aí o período de compras e festividades de fim de ano, tanto na capital quanto lá no interior, Karime. Exato, Carlão. A operação que começou hoje segue até janeiro do ano que vem, vai contar com o reforço de quase 2.000 policiais militares, tanto aqui em Manaus quanto no interior, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesse período de fim de ano, onde as promoções e os preços mais em conta chamam a atenção dos consumidores, mas além disso, a gente sabe, atrai também os criminosos. E como medida preventiva, a Polícia Militar lançou a Operação Natal Mais Seguro, aqui na capital e no interior, para reforçar o policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais. De
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius Almeida, a operação, que se estenderá até o mês de janeiro de 2025, contará com reforço em Manaus e nos municípios aqui do interior do Amazonas de aproximadamente 1.800 policiais militares. Natal mais seguro, a operação da Polícia Militar já rotineira todo santo ano. A gente está nas áreas comerciais da cidade levando segurança para o cidadão. Novidade desse ano, depois de 13 anos a Polícia Militar apresenta os seus alunos soldados levando mais segurança para todos nós, para que a gente possa sair de casa e vir fazer as compras de final do ano com total tranquilidade. O objetivo dessa operação é aumentar a presença dos policiais nos principais centros comerciais. Aqui em Manaus, eles devem atuar em áreas como Vieira Alves, Alvorada, Parque 10 de Novembro, no Centro Comercial da Zona Leste e todas as áreas comerciais e também em áreas bancárias. O intuito é reduzir os índices e garantir a paz e tranquilidade para as pessoas durante as compras de Natal e fim de ano. Vale a gente reforçar que a nossa capital é a cidade com maior número de roubos e furtos de celulares. Até agora foram registrados mais de 2.096 boletins de ocorrência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h45 e a Universidade Federal do Amazonas abriu um processo seletivo especial para refugiados que querem estudar nos cursos de graduação da instituição em 2025. Que maravilha, viu, Carlão? São 220 vagas distribuídas entre Manaus e os municípios de Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. E a iniciativa é uma chance para quem busca recomeçar a vida aqui, especialmente para os venezuelanos e haitianos que já estão morando aqui em Manaus. Olha só, anote aí, as inscrições vão do dia 3 a 13 de dezembro deste ano e a prova que define quem entra acontece no dia 19 de janeiro do ano de 2025. Vão aí ser 148 vagas em Manaus e 72 nos demais municípios do interior. E a lista completa de cursos ainda vai ser divulgada. O edital está disponível no site da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas. Olha só essa projeção, hein? Um cassino por estado do Norte e Nordeste poderia gerar um impacto de quase 150 bilhões de reais no PIB do Brasil todos os anos. Carlão, esse parecer foi destaque numa audiência pública sobre o impacto das apostas esportivas online, as chamadas bets, lá no Supremo Tribunal Federal. A ideia foi levantada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que está questionando a lei de regulamentação das apostas aqui no Brasil. Karime, a Confederação defende que a instalação de cassinos em cada estado dessas regiões impulsionaria não só a economia local, mas o Brasil como um todo, trazendo aí uma nova fonte de arrecadação e geração de empregos também, hein? Então, Carlão, vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa audiência e o que ela significa para o futuro do setor no Brasil com a repórter Odinaia Araújo. Durante a audiência pública sobre os impactos das apostas esportivas online, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, apresentou um estudo em que afirma que as bets causam perda de valores que variam de mais de 39 bilhões de reais a quase 365 bilhões de reais por ano. Enquanto isso, segundo o estudo, os cassinos físicos poderiam gerar quase 275 bilhões de reais no PIB, o Produto Interno Bruto. Ainda conforme a Confederação, somente nas regiões Norte e Nordeste, um cassino físico por estado poderia gerar um efeito de mais de 148 bilhões de reais por ano no PIB. A CNC, autora da ação que questiona a lei que regulamenta as bets no país, também apresentou aos ministros do STF a informação de que os cassinos online, ou as bets, podem gerar 14 bilhões e meio de reais em impostos por ano, mas os cassinos físicos teriam potencial de arrecadar mais de 37 bilhões de reais nesse mesmo período se fossem legalizados. O economista Orígenes Martins concorda com a colocação da CNC. A nossa região, ela tem como um dos potenciais econômicos o turismo. E o Brasil, apesar de insistir que legalmente o jogo é proibido, nós temos aí o próprio Estado com uma quantidade imensa de jogos legalizados pela Caixa Econômica Federal.
Portanto, o cassino legalizado e atuando na nossa região, ele seria uma fonte de renda e um gerador de emprego bastante significativo para a nossa região. O economista também lembra que há tempos que se propõe a legalização de cassinos na região. Em várias regiões do mundo você tem o cassino funcionando de maneira controlada, de maneira legal e sem servir como lavagem de dinheiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e até mesmo do ponto de vista social, uma medida totalmente positiva, favorável. O estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também aponta que o cassino físico poderia gerar 1 milhão de postos de trabalho. Além disso, segundo o estudo, no cassino físico também é possível proibir a presença de menores e controlar as apostas por CPF. Já os apostadores compulsivos teriam um cadastro negativo no CPF e não poderiam jogar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 50 minutos, você no melhor do Mix do Brasil. E vamos para as principais notícias de Brasília e os movimentos da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. 18 horas. Reforma tributária. O Congresso acelera as discussões para a votação final da reforma tributária. Parlamentares de todo o Brasil, incluindo a bancada do Amazonas, buscam ajustar pontos-chave para garantir que o novo modelo de impostos respeite as particularidades regionais e promova uma economia mais justa para todos os estados. E tem mais no orçamento de 2025. A Comissão Mista de Orçamento está mergulhada na análise de emendas ao projeto de lei orçamentária anual. A bancada do Amazonas já protocolou propostas para direcionar recursos às áreas de saúde e infraestrutura, com o objetivo de garantir melhorias essenciais para a região. Transporte e logística. Deputados e senadores do Amazonas estão firmes na defesa de investimentos para a BR-319. Em reunião com o ministro da Infraestrutura, a bancada destacou a importância da rodovia para conectar o estado ao restante do país e solicitou urgência na liberação de recursos para a manutenção e pavimentação da estrada. Meio Ambiente. Em um esforço para conter o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente apresentou um novo plano para a Amazônia, com foco na criação de unidades de conservação e no reforço da fiscalização. A medida vem em resposta às pressões internacionais e visa fortalecer a preservação ambiental na região. A avaliação positiva do governo Lula cai 7,2 pontos desde janeiro. Pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada hoje, mostra que a avaliação positiva do governo do presidente Lula caiu 7,2 pontos desde o começo de 2024. A avaliação pessoal do presidente também está em queda. Polêmica 6x1. Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que escala de 6x1 é tendência no mundo inteiro. Alckmin disse que a redução é tendência. Abre aspas, à medida em que a tecnologia avança e você pode fazer mais com menos pessoas, fecha aspas. Ele falou sobre a proposta de abolição da escala de 6 dias trabalhados para um dia de folga durante a entrevista coletiva após discursar na Conferência do Clima lá no Azerbaijão. Saúde. Depois de 5 anos, o Brasil recupera status de livre do sarampo. O reconhecimento foi oficializado pela Organização Pan-Americana da Saúde na última quinta-feira, dia 7. O anúncio acontece nesta terça-feira, dia 12, durante uma cerimônia com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, na sede da OPAS em Brasília. O Brasil não registra ocorrências de transmissão local de sarampo desde junho de 2022. 18 horas. Olha só, a segunda vara de crimes contra a dignidade sexual e de violência doméstica contra crianças e adolescentes de Manaus iniciou as audiências do caso grave que envolve 2 homens presos durante a Operação Carimbadores, Karine. Os 2, Carlão, são acusados de divulgar material com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes e, pasmem, de tentar transmitir o vírus da HIV às vítimas. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Amazonas e foi aceita em julho deste ano.
ano. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o repórter André Meirelles. A Justiça do Amazonas ouviu as testemunhas durante a audiência de instrução sobre o caso de 2 carimbadores acusados de estuprar crianças e transmitir intencionalmente HIV, o vírus da AIDS. A segunda vara de crimes contra a dignidade sexual e de violência doméstica contra crianças e adolescentes da comarca de Manaus iniciou na última sexta-feira a audiência de instrução. Os acusados são Rodrigo Nunes dos Santos, de 31 anos, e o namorado dele, Vitor Igor dos Santos, de 21, que foram presos no dia 10 de maio deste ano durante a Operação Carimbadores, deflagrada pela Polícia Civil do Estado. De acordo com o Tribunal de Justiça, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas por terem divulgado conteúdos com cenas de sexo ou nudez envolvendo crianças e adolescentes, além de tentar transmitir HIV para as vítimas. A denúncia contra os 2 acusados foi aceita pela Justiça no dia 11 de julho deste ano. Segundo a denúncia do Ministério Público, o inquérito policial apresenta impressões de trocas de mensagens que apontam que os 2 acusados adquiriram e compartilharam fotos e vídeos de crianças em cenas de estupro de vulnerável, bem como admitem a prática de relações sexuais desprotegida com o objetivo de transmitir o vírus HIV com o qual convivem. A transmissão intencional do vírus HIV configura o crime de lesão corporal gravíssima. Nesse caso, além desse crime, os condenados também cometem crime de estupro de vulnerável, como explica o advogado Alexandre Torres. Nós estamos falando aí de uma lesão corporal gravíssima praticada contra a criança. E como ela tem um contexto sexual, ela se enquadra na figura do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável em si, ele tem uma pena mandatória de 8 a 15 anos de reclusão. Entretanto, quando se resulta uma lesão grave, como por exemplo, é transmitido de fato o HIV para a criança, nós estamos falando de uma causa de aumento de pena, que aí a pena dele começa a variar entre 10 e 20 anos de prisão, de reclusão. Os 2 acusados estão presos preventivamente no sistema prisional de Manaus. A continuação da audiência ficou pautada para o dia 18 de outubro deste ano, quando vão ser ouvidas as testemunhas restantes e possivelmente os réus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,01%, cotado aos R$ 5,66. O euro fechou em queda de 0,38%, cotado aos R$ 6,12. O Bitcoin registrou alta de 3,02% e agora está a R$ 515.151. O Bovespa fechou em queda de 0,12% aos 127.725 pontos. O Índice Nacional da Construção Civil no Amazonas variou 0,25% em outubro, no comparativo com o mês de setembro. O acumulado dos últimos 12 meses é de 2,42%. Olha, a campanha Papai Noel dos Correios começou no Amazonas e promete espalhar solidariedade neste fim de ano com a participação de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A ação permite aí que elas escrevam cartas aos seus pedidos, com seus pedidos, de presente, que serão atendidos por voluntários. Carime. Carlão, um projeto maravilhoso que existe há mais de 30 anos e quem traz detalhes a respeito do assunto é a Nathalie Moraes. Os Correios, há 35 anos, iniciou uma das campanhas de solidariedade mais queridas do Brasil. A gente está falando do Papai Noel dos Correios. E nessa sexta-feira, em parceria com o Shopping Cidade Leste, aqui em Manaus, a Ação Solidária inaugura um espaço exclusivo e dedicado a essa campanha, com mais de 800 cartas de crianças em situação de vulnerabilidade. A iniciativa convida os visitantes do shopping a adotarem uma cartinha e, assim, realizar o sonho e espalhar a magia do Natal. As cartas vêm de crianças de uma escola municipal situada na BR-174 e o espaço estará todo decorado, onde os pedidos estarão expostos. Além de realizar os sonhos dos pequenos, a campanha também incentiva o aprendizado da escrita.
o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, ao mesmo tempo que cria uma grande corrente de solidariedade. Qualquer pessoa pode adotar uma carta e fazer a magia do Natal acontecer e transformar os sonhos em realidade. Segundo o presidente dos Correios, Fabiano Silva Santos, a campanha é importante para a estatal e também para a sociedade, já que essa ação natalina sensibiliza e une o país, levando para as crianças um pouco mais de alegria. A campanha visa atender os pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas de rede pública do 1º ao 5º ano fundamental, independente de idade, e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. A comemoração dos 35 anos do Papai Noel dos Correios será seguida por uma carreata de luz que vai percorrer o Brasil de norte a sul entre os dias 7 de novembro e 14 de dezembro. Segundo o presidente, no ano passado, a campanha atingiu a marca de 270 mil cartas adotadas em todo o país, atendendo 100% dos pedidos. A adoção das caixinhas vai até o dia 13 do 12. Os presentes serão recebidos até o dia 17 do 12. O Papai Noel vai fazer a entrega dos presentes até o dia 24 do 12 de 2024. Seja também o Noel e tire o sonho do papel. Então você já sabe, neste Natal, adote uma cartinha e seja você o Papai Noel. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, conferindo agora outros destaques do dia. 18 horas. O presidente da China, Xi Jinping, vai participar da cúpula do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Maduro elogia Lula depois que o presidente brasileiro afirmou que não vai questionar a justiça na Venezuela. 30 países preparam as primeiras normas climáticas para impor às empresas. Jornais franceses processam o aplicativo X de Elon Musk por causa de conteúdos sem pagar. Seguimos direto para a editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje foi um dia importante para Manaus e para o Amazonas. Em uma audiência com o presidente Lula, liderada pelo senador Omar Aziz, o prefeito Davi Almeida e a bancada do Amazonas garantiram a liberação de 495 milhões para as obras de mobilidade urbana na capital, além de recapeamento da BR-319. Esse investimento representa uma chance valiosa para melhorar a infraestrutura da cidade, uma demanda urgente de quem vive e trabalha aqui em Manaus. Essa verba é uma oportunidade para a nova gestão do prefeito Davi Almeida transformar a cidade, além de resolver problemas crônicos de mobilidade, como o trânsito e o transporte público. Esses recursos vão movimentar a economia local, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento urbano. A articulação do senador Omar Aziz foi essencial para que o Amazonas avançasse nessa conquista. O recapeamento da BR-319, uma estrada vital para a integração com o restante do Brasil, também será fundamental para o crescimento econômico da região. Com essa parceria entre governo federal e local, a expectativa é de que Manaus realmente mude de patamar em infraestrutura e qualidade de vida. Vamos acompanhar os próximos passos e torcer para que esse investimento traga resultados que a nossa cidade merece. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.